Tem 7 pessoas aqui. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre roupa de trabalho e de proteção. Para isso a gente vai ter que rever algumas coisas como anatomia, proporção, volumetria. Mas é bem rápido e muito mais rápido que a gente viu até agora, porque eu quero crer que vocês já aprenderam toda essa parte, já treinaram tudo que foi deixado para treinar. Começando então com isso daí. Quando nós temos o corpo humano, tá aqui, lembrando que a parte de cima vai ser esta e a parte de baixo vai ser esta daqui. Quando nós vamos desenhar o corpo humano, a gente tem a ideia da proporção. Então, se vocês fazem uma linha qualquer, esta linha que eu fiz aqui, esta linha, representa o corpo inteiro. Eu acabei de fazer uma linha curva inclinada para lá, ou seja, o meu corpo está inclinado para a direita. Olha que legal. Vê como é fácil. Me acompanhe, por favor. Se eu dividir exatamente no meio, faço uma bolota, eu tenho o quadril, faço outra bolota, eu tenho a caixa torácica, faço outra bolota, eu tenho a cabeça. Aí o que eu tenho? Eu tenho a perna, aqui está a perna, e o braço. Uma bolotinha aqui, uma outra bolota aqui, olha só. O braço é até o pubis, a altura, então aqui está o braço, e aqui está o outro braço. Eu acabei de fazer a proporção humana de uma forma mais ou menos correta. Vocês já aprenderam isso, que o pubis fica no meio, feito, o joelho fica a 1/4, ok. O peitoral fica também a 1/4, que seria a metade daqui até aqui, entenderam? E se eu dividir do peitoral ao topo da cabeça, eu tenho o tamanho da cabeça. Isto tem que ser bem natural para vocês. Isto é uma regra de ouro. Com isso, vocês vão fazer tudo na proporção e não vai sair fora da proporção. Certo? O joelho está aqui. Tendo o joelho aqui, eu tenho o glúteo 1, glúteo 2. Olha o bumbum aparecendo, tá vendo? O glúteo e o glúteo. Se eu ligo, aqui está o glúteo. E aqui está a coxa. Eu tenho aqui o pé. E a regra é, o pé é do tamanho da cabeça. Eu estabeleci que a cabeça mede daqui até aqui, concordam? Então, a cabeça mede desse comprimento. Ó, a cabeça surgindo aqui, ó. Então, a cabeça mede esta distância, e isso daqui é 1/8 do corpo inteiro. Ou seja, se você divide o corpo inteiro em 8 partes, tem o tamanho da cabeça e o pé é do tamanho da cabeça. Então, esse tamanho é o tamanho do pé. Faço aqui o copo. E o pé. Fácil. E o outro pé? Olha, esse copo é para eu representar o calcâneo, o calcanhar, e chegar no tornozelo. É para isso que eu fiz isso daí. Aqui vocês têm a batata da perna, aqui tem um pouquinho de reto, aqui você tem uma curva, eu ligo isso daqui, e aí está. Aqui à frente, então, eu desenho um calção, e aqui tem um calção. Ó, desenhei um calção. A boca da caixa torácica, clavícula, ombro, tá surgindo. Certo. Lado direito, esquerdo, lado direito. Faço essa volta, sabendo que aqui ele é maior, ele afina. E aqui está o pé. E o braço, daqui até o pulso, no meio para baixo, faço uma bolinha. Daqui até o pulso, no meio para baixo, faço uma bolinha. E o que vai acontecer aqui? Você vai ter o braço,
E a mão? O tamanho da mão é 2/3 do tamanho da cabeça. Então a mão mede 2/3. Essa oval representa a mão. Aqui, ó. Representa a mão. Aí está. E esse sujeito pode estar segurando alguma coisa. Aqui, ó. Ele está segurando alguma coisa. Não há problema nenhum nisso daqui. A não ser que a gente vai colocar roupa. E a nossa aula vai ser sobre roupas de proteção e de trabalho. Então, para proteger o sujeito, vamos dizer que ele está segurando uma pedra, ele precisa de uma luva para não machucar a mão. Então vamos começar com isto. Olha que legal isso. Se eu passo a borracha de leve, os traços mais fortes ficam e os traços mais fracos desaparecem. E isso me ajuda a trabalhar melhor. Desse jeito. Vou colocar uma luva. Aqui nós tínhamos colocado a mão. Lembrando da aula de mãos, a gente divide na metade. Essa parte eu divido em 4 partes. Na parte de trás boto um triângulo, um canhãozinho e isso daqui. E eu faço isso aqui, ó. A mão está aí. Só que eu tenho que colocar uma luva de proteção. Para colocar a proteção na luva, eu tenho que lembrar que o lado que vai ficar protegido da luva é a palma da mão e não o dorso. Isso significa que esta luva, vocês vão ver o dorso com um tecido mais fino. Os dedos com esse tecido mais fino. E a parte de baixo com uma proteção que pode ser de couro ou borracha. Digamos que o cara vai carpir, vai mexer no mato. Aí, a palma da mão vai ser imerso em borracha. Eu vou pegar esse braço, inclinar para cá. Quando eu inclino esse daqui para cá, esta parte do braço eu inclino aqui. Esse tamanho é a proporção desse braço, então aqui vai ter o pulso e a nossa mão está aqui, ó. A parte de cima da mão está aqui. E eu estou trabalhando esta mão como se fosse uma caixa. E nesta caixa, a palma da mão está protegida e a parte de trás da mão está com tecido mais fino para trabalhar melhor. E o polegar? Bem aqui, um pouco mais a metade, eu falei que tem um triângulo. Desse triângulo surge um canhãozinho. Desse canhão eu tenho um polegar. E esse polegar eu tenho uma proteção preta. Aqui está. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho a mão. E o dedo? 1, 2, 3. Sendo que a soma desses 3 tem que ser igual a esse tamanho. A questão é que primeira falange, segunda falange, terceira falange tem que ser o mesmo tamanho do dorso da mão. Proporção, meus colegas. Proporção, meus amigos. Esse é o truque, esse é o segredo. Eu insisto para que vejam isto. Proporção é tudo de bom. Então, nós temos aqui a proteção da mão. Ou segunda falange, primeira falange, metacarpo. Opa! Digamos que apareça um pouco da proteção da palma da mão. E aqui a gente coloca a proteção da luva. Primeira falange.
segunda falange e terceira falange. Preto embaixo. Olha só. Obrigado. Você me ajuda bastante com essas curtidas. Head gain 4. Wing gain 4. Então é a mesma coisa aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha só o que aconteceu. Esse daqui parece que ficou menor que esse, mas não ficou. Ele está do mesmo tamanho. Vê? Se eu meço esse daqui, e eu meço aqui, ó, eu até deixei o mesmo tamanho. Pensei que eu tinha deixado um pouco maior, viu? Mesmo tamanho, mesmo tamanho. Esse eu vou deixar pequenininho, porque é o dedo mínimo. 3 também. Aí está. Com a proteção preta. E aqui um tecido qualquer. E a proteção na parte de dentro. Que pode ser couro ou borracha. Aí, com todo o cuidado, eu passo esses dados para cá. A questão é que quando trabalhamos com miniatura, um erro de milímetros se torna um erro gigante. Para ter ideia, a distância daqui até aqui é de 2 milímetros, porque o desenho é pequeno demais. Então é nesse momento que você desenha a miniatura. Por isso, se você, meu caro colega, for desenhar uma história em quadrinho, dobre o tamanho da folha. Faça uma folha grande, não pequena, para ter mais condição e errar menos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vamos acelerar. Então, digamos que ele está segurando um pedaço de pedra, né? Eu falei que ele estava segurando uma pedra. Está aqui. Dois, três, para não me perder. Deixo o preto. Olha o modelo. Faço os traços. Aqui está o outro braço. E a medicina do trabalho vai dizer para você encurvar a perna e não dobrar o corpo quando carregar um peso. Bacana. Daí. Esse sujeito vai estar no sol. Se ele vai estar no sol, ele precisa de um chapéu. Um chapéu que cubra totalmente a cabeça dele. Na parte frontal. E na parte de trás, ele precisa cobrir o pescoço. Aqui está. Um tecido que cubra o pescoço. O que eu fiz? Aula de chapéu. A gente já teve aula de chapéu? Tivemos já. Uhum. Isso daqui. Eu coloquei um tecido no pescoço. Esse puxão é aquele puxão que nós vimos e aprendemos para fazer cabelos, entre outras coisas. Aí está. Digamos que esse sujeito, além de remover as pedras, eles também cortam o mato. Então eles precisam de óculos de proteção. E nós vamos dar uma parada para falar sobre óculos. A orelha é aqui. Óculos. Quando vocês têm a cabeça de um sujeito, olhando para qualquer lugar, esse sujeito tem os olhos na metade da cabeça, o nariz na metade da metade, a boca um pouquinho acima da metade. Aqui está o queixo. A orelha fica entre os olhos e o nariz. Nós já vimos como desenha nariz, olhos, orelhas e rostos e expressões.
esse sujeito, chamado Arthur. Oi, Arthur. Vamos pôr um óculos de proteção nele. A parte da frente do rosto, aqui a frontal, tem mais ou menos esta curva aqui. E é mais ou menos esta curva que o óculos vai sofrer. Assim. Só que a linha de simetria vai subir por causa do óculos, vai descer, vai chegar na boca, vai recuar, vai avançar e vai fazer isto. Obviamente que aqui vai ter um corte no óculos. Então, aqui está um corte no óculos. Eu acabei balançando só um pouco. Aí. Aqui está o corte. Veio para cá. E aqui está o nosso óculos. Porém, todavia, no entanto, quando a gente estava estudando o rosto, a gente percebeu que o occipital é mais recuado do que a parte da frontal. A testa pode ter muito bem esta curva. Funciona muito bem. Só que esta parte do olho é um pouco mais recuada, aqui tem uma esfera. Acontece que isso é assim mesmo. Por isso, lá dentro, esse daqui vai seguir mais ou menos o formato até chegar na têmpora. Aqui. Que ele vai para a direita. Algo assim. Eu estou funcionando aqui. Eu levanto por causa do nariz. Eu recuo um pouco por causa do olho. Eu tenho o zigomático, mas aqui ele inclina naquela direção. E como ele inclina naquela direção, o óculos vai fazer esse movimento aqui. E lembre-se, se eu estou fazendo nessa perspectiva, eu errei a altura da orelha. A orelha é mais alta, porque a orelha é na altura dos olhos. Aqui está. E do outro lado, mesma coisa. Viu? Funcionou. Reveja a aula de cubos. Foi a nossa primeira aula. Está aqui no meu TikTok. Primeira aula também. E está também no YouTube. Então, nós temos o óculos, um pouco mais avançado, faz esse recuo, vai para trás, prende na orelha, e a orelha vai até essa parte aqui. Aí está. Então, digamos que o nosso trabalhador, ele está trabalhando e está levantando muita poeira, gramado, insetos cortados. Ele precisa de uma proteção na boca. Por isso, é importante a gente colocar algum tipo de filtro. E isso daqui que eu estou fazendo é um pouco mais complicado. Já vamos falar disso daqui. Quando vocês têm uma máscara, vocês colocam a máscara entre o nariz, vai em direção à orelha, para que não caia, e vem para cá. Aí ele tampa o nariz e a orelha. A orelha não, desculpa. E prende atrás da orelha. Aí ele não vai cair. Por isso, quando eu coloco isso daqui assim, ele não vai prender, a não ser que eu prenda pela testa. Vamos ver novamente. Aqui temos um sujeito. Esse sujeito está olhando um pouco mais para cima. Aqui está o queixo. Então, se ele está olhando para cima, o olho levanta. O olho fica no meio, mas ele olhou para cima e o olho subiu. Mais ou menos assim. Então, isso imagina que nós temos aqui a cabeça do sujeito. E bem aqui, você tem um olho e você tem um outro olho. E esse olho fica no meio da cabeça. Ô, meu alien, tá aqui.
o nariz fica aqui e a boca aqui. Gordinho ele, né? Olha só. O olho está no meio. Quando ele olha para cima, o olho levanta. Quando ele olha para baixo, o olho desce. Perceberam? Isso quer dizer que aqui eu coloquei a linha para cima. Mr. M, é verdade. Saudoso Mr. M. Aí, o nariz está aqui. Lembre-se que eu fiz em alguns segundos a máscara, tá? Nem usei instrumento. Usei um dedão numa massinha pequena. Por isso me dá um desconto. Aqui, tá? Zigomático, zigomático, globo ocular, frontal, occipital recua aqui. Ó. Ele está olhando para cima, mas nós temos agora este cubo desse jeito. Tem que aprender a fazer perspectiva, não pode fugir disto. Hoje é sobre roupas de trabalhos, de proteção. Então, se ele está olhando para cima, vocês conseguem ver a parte de baixo do nariz, a boca olhando para cima, a parte de baixo do queixo e, se o olho está aqui, desse lado tem a têmpora, ele desce. Ele desce. 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 Desce e desce. Eu posso fazer o desenho sem esboço, assim, direto? Se você conseguir fazer, é porque você já desenha desde a infância e nunca parou de desenhar. Tipo, apenas as pessoas que têm um grande treinamento conseguem fazer algo decente sem esboçar. Por isso, a humildade faz com que você possa fazer um esboço e conseguir caprichar muito bem. Tem um cara que está desenhando o melhor desenho do mundo. Sério, quem? Bem, continuando. Como esse carinha está olhando para cima, agora a orelha está para baixo, ligo o queixo, eu tenho o suficiente para começar a trabalhar. São agora 19h50. Faltam 5 minutos para acabar os nossos primeiros 15 minutos de aula. Não, os 30 minutos de aula. Vamos colocar um óculos qualquer aqui. Eu vou colocar um óculos de natação. Tá aqui, ó. Óculos de proteção. De natação. Tá vendo, ó? Leve curva, seguindo a mesma curva que esse daqui. Amplio. Ah, eu fiquei doente. Eu fiquei com enxaqueca durante 3 dias. Estou me recuperando. Mas não estou desanimado, não. Eu desanimado deixo todo mundo para baixo. Por isso eu acho que se eu estiver desanimado, vou tentar disfarçar o máximo. Tudo bem, Lulu? Luludinha. Bom, lembra desse recuo? Tá aqui. Eu faço a forma do rosto. Vem para cá. Faço uma parte mais dura e essa parte de borracha. Para que consiga se aplicar melhor no rosto. A não ser que seja feito exatamente na medida do rosto, esse aqui tem que ser flexível. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, nesse sentido, mesmo que a coisa não vá, ó, não foi, ficou pequeno. Faça o que está acontecendo. Não foge do que a medida manda. Daí. E agora, vai para trás da orelha. Mas nossa intenção agora é colocar a máscara nele. Vamos começar com o nariz. Proteção de nariz. Lembra que o nariz está vindo nesta direção. Nesta direção. Está aqui o triângulo. Aqui, esta linha é esta linha. Ligando, eu tenho esse nariz. Nós vamos ver isso com mais calma quando viermos perspectiva. Você fez a roupa do biólogo, explorador da mata? Tipo bota, chapéu, calça grande? Ainda não. Podemos fazer isso. Então, esta aqui é a forma que eu vou colocar aqui. Aí está. Só que este, eu puxo até o queixo. Aqui, ó. Puxei até o queixo. E vim para essa parte. Deixa eu colocar sombra para vocês entenderem
a volumetria. Veja como a sombra ajuda a entender a volumetria. A nossa vida toda é feita de volumetria. Há volumetria em tudo. Por isto, aprenda a perspectiva. Vai treinar cubos, cilindros, triângulos, elipses, pirâmides. Aqui está a orelha. Como aqui está a orelha, temos que prender esse daqui. Eu posso fazer uma presilha daqui para cá, mas não quero pensar nisso ainda. Esta máscara eu quero colocar filtros. Vamos deixar esse daqui com uma linha de simetria. A linha de simetria do rosto. Nariz, desceu, boca, lábio, lábio superior, veio, queixo, tá aqui. Linhas de simetria da máscara. Segue igual aqui, avança, chega nesta parte e desce reto assim. Este espaço entre aqui e aqui é enorme. O espaço entre aqui e aqui é menor. O espaço daqui e aqui é enorme. Há um espaço aqui dentro aonde não está encostando na boca. Perceberam? Perfeito. Vamos colocar aqui uma proteção de borracha. Tá claro? Agora vamos ver isso. Vou colocar o primeiro tambor com filtros que podem ser trocados. O primeiro tambor eu vou colocar nesta área aqui. E o segundo tambor eu vou colocar nesta área aqui. O que eu fiz? Estudo de esferas. Já é uma aula que foi lá em fevereiro, há muito tempo, mas vamos lá. Essa cabeça está sendo vista para cima assim, desse jeito. Ó, a esfera. Se eu colocar uma circunferência aqui, ela fica assim. Se eu colocar a mesma circunferência, do mesmo tamanho aqui, ela fica assim. Se eu colocar a mesma circunferência, olha só, a elipse, ela fica assim. E ela fica assim. E do outro lado vai acontecer a mesma coisa, mas de forma inversa. Viram? Isso daqui é complicado. Por isso exige que vocês treinem. Treinem isso daqui que eu estou passando. Aí, na parte de baixo, aí está. Vou fazer as esferas novamente. Olha só. Eu fiz uma outra elipse, passando por aqui e para cá. Mais inclinada. Fazer a esfera aqui. Olha como ela fica. Olha a diferença entre esta esfera e essa esfera. Percebe que o diâmetro maior da elipse e o diâmetro maior da elipse estão em inclinações diferentes? E tem uma lógica? A elipse geralmente é aplicada em todos os desenhos? Sim. Sim. Eu fiz uma elipse aqui. Eu tenho a elipse aqui. Eu tenho a elipse quando eu faço o calção. Quando eu faço essa parte do calção. E no pé também. E em muitas outras coisas, mas vamos voltar aqui. Sim. É uma boa pergunta. E eu dei uma boa resposta. A próxima vai estar aqui. A próxima vai estar aqui. Opa, desculpe. E a próxima está aqui. Olha só, essa elipse é igual a essa elipse. Essa elipse é um pouquinho mais inclinada que essa, mas veja como tem lógica. É como se ela fizesse um fuso. Olha como ela tem lógica, tá vendo? Ó? O diâmetro maior desta elipse e dessa elipse segue o sentido da esfera. E desse lado, ó. Certo? Por isso, esse ficou aqui e esse ficou aqui. Porque isso daqui é essa esfera e esse daqui é esse daqui. E esse daqui é esse daqui. E também ajuda a fazer os olhos. A elipse também ajuda, importante para ajudar nos olhos. Aí está. Fechou? Tá, mas não é só isso. Eu tenho a circunferência. Essa circunferência representa uma esfera. Se é uma esfera, ela tem um centro. Se eu passar no centro dessa circunferência, ó, dessa circunferência, o centro é este. O centro desta esfera é este. Eu fazer uma linha assim, ela vai nessa direção. Interessante? Sim.
E ele está tão próximo que ele vira facilmente. Assim. É nesse momento que eu tenho que pegar um cilindro. Um instante. Quando você tem um cilindro, aqui está, tem um cone aqui, mas é esta parte que eu quero que você se atente. É reto e é reto. Está de frente a você. Quando eu inclino para cá, eu inclino para cá, inclino para cá. Olha como a inclinação é muito pouca. Eu inclinei nesse sentido aqui. E este? Vamos ver? Vamos imaginar a esfera. Centro da esfera. Centro da circunferência. Centro da esfera. Centro da circunferência. Tá claro? Ligo essa linha e mostro a direção que está indo. Nessa direção. E o outro? Centro da elipse. Centro da esfera. Centro da esfera, centro da elipse. Quando eu ligo, ele está vindo nessa direção. Perfeito? É complicado? É. É bem complicado, sim. Já passou 35 minutos de aula. Temos que acelerar. Tá aí. Protetor auricular. Fone de ouvido. Com esse daqui você pode inventar várias coisas. Você pode colocar desenho, você pode fazer linhas, você pode fazer um monte de bolinhas, você pode deixar bonitinho esse daqui. Isso é com vocês. Mas é isso. Fone de ouvido. Quando vocês têm a orelha, aqui está a nuca, aqui está a mandíbula, aqui está a direção da projeção da orelha, do olho. O nariz estava aqui e foi nessa direção. Então eu tenho a altura da orelha. Lóbulo da orelha, parte maior da orelha. E aqui está a orelha. Gancho. Para-choque. Y. E aqui está a orelha. Olá, é a minha primeira vez por aqui. Em que dias você dá aula? Sem contar os feriados. Ontem foi feriado, por isso eu não dei aula. Foi Páscoa. Eu dou aula domingo e segunda. Domingo às 9h30 e segunda às 19h30. E cada dia tem um tema diferente. Aí está. Mas todas as aulas estão gravadas no YouTube. É só procurar por Wilton Pacheco, como está escrito aqui no YouTube, e você vai encontrar com o nome da trilha de Concept 2. Você procura lá, você vai achar e vai estar lá minhas aulas. Tá aí. Vamos pôr o fone de ouvido? Ele vai ter que tampar completamente a orelha, certo? Aqui está a elipse. Viu a elipse? É essa elipse aqui, né? Ó. Desta elipse, seja bem-vindo por sinal, Heloísa. Esta elipse aqui, por sinal, eu quero te seguir, só um pouco. Como que eu sigo você? Acho que eu tenho que clicar em você, né? Aí. Estou te seguindo. Pronto. Agora, colocado esse daqui, eixo maior, eixo menor, e tem um outro truque, que é o seguinte, de nada. Obrigado por me seguir também. Esse eixo menor vem nessa direção. Esse é um outro truque. Isso eu posso fazer assim, nessa direção. Tá dado já aula sobre isso. A aula da elipse, eu já dei para vocês, esse aqui também. Então, ou vocês usam um truque da esfera, aqui está o centro da esfera, vai em direção ao centro e vem nesse daqui, ou usem o truque da elipse, que é esse daqui. Está aqui a elipse, eixo menor, eixo maior,
90 graus. Opa, bati na câmera, desculpem. Agora, eu tenho que a direção é esta. Ó, faça outra elipse e ele vem para essa direção. Isso é extremamente importante. Tá aqui, protetor auricular. E esse daqui vai dar uma volta até o outro lado. E aí está. Zigomático. Tá, eu tenho que prender esse daqui. Eu posso prender todos eles. Pronto. Lá na direção da parte superior da orelha. Esse aqui que eu fiz, eu tenho que explicar. Para explicar isso, volta aqui. Se eu faço uma linha, tá aqui a máscara. Esta linha vem nessa direção, acima da orelha. Ele foi nessa direção. Faço essa projeção seguindo a perspectiva da boca e imagina onde está a orelha lá atrás. Está aqui. Visão raio-x. Aí eu faço uma linha seguindo da orelha lá onde eu imaginei e faço isso daqui. Assim eu consigo fazer certinho qual é o sentido da alça. Já passou 40 minutos de aula. Fechou? Tá. Ombreira. Digamos que ele vai ter que proteger-se completamente. Então, ele tem uma roupa. Ele tem proteção no pescoço, proteção na ombreira, braço com um tecido mais grosso, joelheira preso, quer dizer, cotoveleira, proteção no braço. Vamos colocar um colete grosso aqui. Colete grosso desse lado. Calças, joelheira, bota, mais uma bota, e pode ser de borracha. Pronto, já está completamente protegido, mais ou menos. O caso, quando vocês colocam muita proteção numa pessoa, há muito aquecimento do corpo. E como o corpo aquece, fica bem complicado. A bota de borracha consegue proteger-se, digamos, de eletricidade. Borracha, luva de borracha, eletricidade, capacete, proteção. O material desse daqui é de acordo com a função. Por exemplo, se estiverem mexendo com material radioativo, vocês têm várias moedas de chumbo aqui, ou malha de chumbo, colocado aqui e aqui. E luvas mais grossas. Mas tudo isso gera aquecimento. Por isso, uma roupa completamente fechada vai causar algumas dificuldades na pessoa. Ele vai gerar calor e ele não vai conseguir ficar muito tempo. Então vamos fazer o seguinte. Agora o nosso sujeito está aqui. Deixei a linha completamente reta. Ele não está inclinado, por isso ele não está fazendo expressão alguma. Porém, todavia, no entanto, conquanto, eu quero que vocês se esforcem a fazer a anatomia dinâmica. Para isso, então, vamos inclinar esta linha. Assim. Completamente. Parece quase isso daqui. Só que, desta vez, lembre-se, o púbis fica no meio. Está aqui. Logo, o quadril está aqui, acima do meio. A caixa torácica está aqui. E aqui está a cabeça. Aqui está o pé. Oh, beleza. Ombro. Digamos que ele inclinou a caixa torácica aqui. Então, esta bola veio para cá. É algo assim. Aqui está a caixa torácica. Esse daqui é a caixa torácica. Não, esse é maior, né? Tá, vamos deixar maior esse. Vamos ver. A caixa torácica. Tá aí a nossa caixa torácica. A boca do estômago, tá aí.
Mais ou menos, tá? Aqui. Essa caixa torácica. Ele inclinou a caixa torácica para cá. Desse jeito. Só que ele tem duas bolinhas, chamado ombro. E é isso que eu estou fazendo isso daqui. Que eu quero mostrar as duas bolinhas, chamado ombro. Uma. Poxa, essa borracha está muito velha. Ombro 1. Ombro 2. Ó. Inclinou. Tá assim, né? Fazer a roupa em um desenho é mais difícil ou tranquilo de fazer? Mais difícil. Aqui está. Você tem que entender muito de volumetria. Muito mesmo. Ó, a inclinação que ele fez. De novo, o ombro veio para cá. Ah, é um limpa-tipos. Desse jeito. Nossa, já passou 45 minutos de aula. Vamos acelerar. Então, aqui está a caixa torácica. Aqui está o ombro. Aqui está o outro lado do ombro. E aqui está o sujeito. Só que eu quero fazer uma proteção completa, total. Ah, meu Deus. Eu tenho que mostrar uma coisa para vocês. Esse foi um grande problema quando foi mexido com radiação. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês no computador. Eu vou mostrar uma das conclusões que eles chegaram de como deveria ser a roupa para se proteger. Percebe? É um balde feito de chumbo. Aqui está o óculos. Aqui está a roupa gigante cobrindo, luvas muito grossas, botas, tudo para se proteger, para lidar com a radiação. Deixa eu ver o que mais tem. Ah, não. Vocês entenderam que ela está praticamente dentro de um balão. Ela está vestindo uma roupa anti-radiação que está pronta para o trabalho de radiação. Ela está manuseando o contador Geiger e está protegido por um traje plástico inflado. Ela pode detectar as partículas radiativas flutuantes sem perigo de contaminação. É feito por Goodyear. O traje é climatizado para ter mais conforto. Não foi especificado aqui. Não foi falado como que vai proteger da radiação. Então entenderam a situação? Aqui está o pé, onde eu vou colocar uma bota bem grossa de borracha, talvez com colocar alguma metalizada embaixo. Tá aí. O chumbo é um metal muito macio. Então foi usado em várias coisas. Foi usado em por exemplo, tinta. Vou até fazer uma pesquisa para falar com vocês aqui. Só um pouquinho. Aí. Tecido brim, tecido com chumbo. Não, esse é cinza chumbo. Ué. Com chumbo. Por que ele está fazendo isso e não está pesquisando o que eu quero? Tá, tem um jeito dele pesquisar o que eu quero. Deixa eu ver se eu lembro como que é. Era... Ó, pra vocês terem ideia do que ele está fazendo comigo agora, ele está só mostrando tecidos. Ele não está mostrando o que eu quero. Então, eu tenho um outro jeito de fazer a pesquisa que ele mostra o que eu quero. Que é... Você me presta teu celular? Vamos lá. Obrigado. Aqui. Tecido com chumbo. Acho que escreve in text, 2 pontos, espaço, tecido com chumbo. Vamos ver se funcionou. Talvez. Não, eu não vou achar. Obrigado. O chumbo é um material flexível que ele pode ser impregnado em várias coisas e foi. Por exemplo, foi na bebida, nas folhas, eram colocados chumbos. Muita coisa que é tóxica foi usado durante muito tempo na indústria. E o chumbo foi uma delas. Assim como o mercúrio também foi usado bastante até em remédios. Assim como materiais radioativos para deixar brilhando o interruptor, por exemplo. O avental frontal é livre de chumbo. Opa! Olha só. O avental frontal Apollo é livre de chumbo. Então eles conseguem fazer um tecido impermeável livre de chumbo. Isso quer dizer que ele consegue ser impermeável ao rádio e ser livre ao chumbo. Isso é bacana. É bacana. Tá, não vou achar. Aqueles bonecos infláveis. Bom, vamos continuar aqui. Eu não achei. Vamos colocar a nossa roupa aqui. A primeira roupa, a roupa primária. Aqui tá... A pessoa vestiu uma meia. Com fibras metálicas. Pode ser alumínio, não sei. Tá aqui, flexíveis. Aqui ele tem a calça, que tem a trama. Essa calça tem a coxa. E aqui está o joelho. E aqui está a perna. Ele vestiu essa calça. Certo. Só que esse cara vai trabalhar durante muito tempo com a radiação. Por isso, ele tem que ter um certo conforto. E para conseguir esse conforto, esse tecido, eu vou pegar aquelas mangueirinhas bem fininhas, sabe aquelas bem fininhas e flexíveis, que é usado no hospital intravenosa? Essas mangueirinhas, eu vou passar pela roupa aqui. Costurando. Então ele passa, passa, entornando todo ele. Todo ele.
Tá aqui. E ele vai estar ligado vai ter uma bateria aqui. Vai ter um motorzinho de piscina. Vai ter um cooler. E ele vai fazer circular água por essa mangueirinha, passando por todo o corpo, mantendo o corpo refrigerado. Presta atenção nesta ideia. Esta ideia é real. Tem até uma camisa sendo vendida com esse cooler. O que é cooler? Celular sai novamente. Aí. Esse cooler está girando para manter resfriado. E esse daqui, ó, tá sujo, né? Para manter resfriado também na fonte e na... Esqueci o nome, peraí. Fugiu o nome mesmo. Depois eu vejo. Então é para manter resfriado. É um ventiladorzinho. Isso daí foi inventado na década de 60 para manter refrigerado o corpo. Por isso, esse aqui pode ser usado, por exemplo, para vocês irem num vulcão. Aí vocês fazem um tecido de amianto e ia ficar perfeita a coisa. O que? O tempo está voando. Voando. Acho que não vou conseguir usar o celular dela porque eu tenho que entrar. Só um pouco. Tá aqui. Roupa. Aê! Imagens. Tá. Ó. Um tecido plástico prateado com lâminas metálicas, provavelmente alumínio. E tem outras camadas dentro. Mas é a parte interna que eu quero. Olha só isso daqui que legal. Eu queria mostrar isso, mas não é bem isso que eu vou falar agora. A radiação, a diferença de temperatura, a pressão que é zero, são fatores que deixam que um ser humano não consiga usar uma roupa e sobreviva a uma superfície ou no vácuo. Por isso, quando eles fizeram uma roupa, praticamente fizeram uma nave espacial em volta dele. Esse daqui é um filme russo de 1959 ou 1960, não lembro, que falava como iria ser a roupa do astronauta. Com toda essa proteção. Claro que conseguiram reduzir bastante. Esse aqui é chamado armadura rígida, que a armadura pode ser ou flexível ou rígida. Esse aqui foi usado a rígida. A do balão era flexível. Então, ó, esse daqui, ele tem uma couraça metálica, capacete metálico, parte metálica, parte metálica, parte metálica, perna com pouca proteção. Percebem? Então, essa se tornou rígida. Por isso, ela pode ser flexível ou rígida. Tem que colocar o nome dele. Como que é o nome? Esqueci como que fala. Roupa. Clothes. Ah! Esta roupa é com muita mangueirinha em volta. Veja as mangueirinhas. Às vezes é tipo uma lã com uma mangueirinha passando por dentro. Olha esse daqui, ó. Dá para ver as mangueirinhas? Ó, é um monte de mangueirinhas. Essas mangueirinhas, elas estão circulando. Elas saem e vão para um motorzinho. Vamos ver se tem aqui um motorzinho, só um pouco. Não vai mostrar aqui. Mas é um motor movido a bateria. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá saindo da roupa, vem para cá. E esse daqui vai naquela caixinha que vem o motorzinho. Estas coisas vocês não vão saber normalmente. Tá vendo aqui também? Aqui também. E é uma coisa curiosa. Pelo seguinte. Liquid Cooling Garment. Ótimo. Acabei de achar alguma coisa. Liquid Cooling Garment. Liquid Cooling Garment. Liquid Cooling Garment. Vestuário de refrigeração líquida.
Esse que é o verbete. Liquid Cooling Garment. Perfeito. Vamos ver se funciona, vamos ver. Liquid Cooling Garment. Gourmet. Ah, é como vocês falaram, garment. Beleza. Acho que é garment. G-R-A-M-E. Aí. Olha que legal isso daqui. Aqui tem o cooler. Não, eu quero mostrar mais ainda. É shirt. Isso aqui é fabuloso. Vocês não vão encontrar isso daqui. Mas agora vocês vão. Porque vocês já sabem. O que eu estou dizendo é que isso aqui está à venda. Então, sabe aquele calorão que vocês sofrem e parece que não tem fuga? Aí vocês saem no sol. Tem uma indústria que vende as camisas com os coolers. Ó. Isso é muito bacana. Praticamente vocês estão usando uma coisa que é garment. É com NT. É por isso que eu falei. Vocês estão usando um sistema que os astronautas usavam em 1960, em 1950. Que era para manter a temperatura. Não é um barato? Sério? Não é bacana? Olha que bacana. Olha que legal isso daqui, bem comunzão. Isso daqui era feito na roupa inteira. Olha esse aqui, vai até a cabeça. Olha os dois tubinhos ali, que vai ligar no sistema de cooler. É muito interessante mesmo, Dan. Aí, é claro que não está mostrando aqui. Não está mostrando. Aqui mostrou. Ah, olha só. A caixinha. Então, altíssimas temperaturas e baixíssimas temperaturas, vocês conseguem aguentar, porque a água que circula é uma água que vai ter uma temperatura constante e regulada. É basicamente é uma água que vai circulando e que vai mantendo a temperatura da água, é só isso. Porque vocês sabem, a temperatura de congelamento da água é de 100 graus Celsius. A temperatura máxima de aquecimento da água é de 100 graus Celsius. A temperatura de congelamento é de 0 graus Celsius. Ou seja, se vocês forem num lugar de 200 graus Celsius, essa água não vai passar disto e não vai passar daquilo. E como está circulando, ela não vai congelar. Ela vai se manter. Mesmo assim, nós vamos pôr uma proteção aqui. Uma segunda camada de roupa. Esse tubinho sai por aqui, sai por aqui. Esse fica externo. Aqui está a proteção da calça. Que pode ser aquele plástico metálico que a gente viu, né? Que a gente pode inflar. O primeiro astronauta a fazer um passeio espacial foi um russo. Esqueci o nome dele. Mas quando ele foi fazer o passeio espacial, a roupa dele inflou demais. Ele não conseguia entrar na Vostok novamente. Ele estava muito grande, porque o balão encheu demais. Ah, é mesmo, você tem razão. Ele usa essas pastilhas de Petier, é verdade. Voltando para cá. Sistema fechado, havendo circulação por toda parte. Aqui está o olho. Eu tenho que colocar um capacete. Vou fazer uma proteção, e essa proteção nós vamos discutir quando a gente falar sobre armadura. É uma ombreira e um colar. Desse colar, eu aplico aqui um capacete redondo. Por que redondo? Claro que eu poderia fazer de algum outro tipo, mas um capacete cúbico
você tem a pressão indo para diferentes partes desse cubo, agindo de diferentes formas, não é de forma igual. Então, existem partes que podem se colapsar. Por isso, se você faz uma coisa um pouco mais esférica, todas as partes vão receber pressões iguais. Mesmo assim, eu tenho que colocar proteção contra os raios solares, então eu coloco um tecido gigantesco aqui e eu começo a fazer um balão por cima de tudo isso daqui. Balão. Lembra da máscara que a gente trabalhou? Agora eu vou fazer um tubo e ligar a 2 cilindros de oxigênio, à bateria, ao cooler, à pasta, etc, etc, etc. Então já tenho isso daqui. Eu posso levantar e tirar isso aqui daqui e colocar junto aqui na mochila. Fazendo a mochila contra a radiação. Peraí, isso está parecendo mais uma roupa de astronauta? Sim. É que eu tive que acelerar, porque a nossa aula acabou. Legal. Nós falamos bem rapidamente, da joelheira, cotoveleira, camadas de proteção, roupa hermeticamente fechada, tecido por dentro, a questão do liquid cooling garment, e a máscara, e o tempo foi. Peraí, são 20h36, é verdade, foi a 6 minutos. Desculpem, eu tenho que ir embora. Mas a gente volta. E na próxima aula, nós vamos falar sobre botas, calças, capas, capacetes e proteções. A gente vai falar sobre armarinhos. Vamos ver zíper, botões, fecho, ilhós, argola, fivela, alças, mosquetão, laço, óculos, instrumentos musicais. Não, nós já vimos instrumentos musicais. Então, até domingo, 9h30. Fui! Me siga, me compartilhe e me curta. Isso, devia ter falado no início, né? Me curta bastante. Obrigado. Terminar agora.